Querida senadora Ana Amélia, uma jornalista amante da liberdade de imprensa, de expressão, eu gostaria primeiro de saudar o pronunciamento do meu líder, senador Wellington Dias, a respeito, querido líder Wellington Dias, a respeito do pronunciamento que fez, relembrando o que se passou hoje no Palácio do Planalto, quando a ministra Tereza Campelo e a presidenta Dilma Rousseff falaram de como o Brasil vai caminhar firmemente para efetivamente realizar o objetivo maior da presidenta de extinguir a miséria, a pobreza extrema em nosso país. Eu quero, nestes próximos dias, voltar a esse tema para ressaltar a importância desse esforço extraordinário do governo da presidenta Dilma Rousseff, dando os passos adicionais àqueles que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu, em especial com o avanço do programa Bolsa Família, do Brasil Carinhoso e da busca ativa. Todos nós, seres humanos no Brasil, somos hoje responsáveis, conforme a presidenta Dilma ressaltou, por estar encontrando, descobrindo aonde é que estão aquelas pessoas que ainda, por acaso, vivendo em condições de miséria, que efetivamente venham a se inscrever num programa como o Bolsa Família, de tal maneira que é responsabilidade de cada um de nós, seja na Grande São Paulo, na Grande Rio de Janeiro, seja no interior do Acre, da Amazônia, do Rio Grande do Sul, em toda e qualquer parte do Brasil. Mas eu gostaria aqui de transmitir uma palavra àquelas pessoas que, inclusive agora, neste instante, estão se mobilizando para hoje às 19h30, ali em Feira de Santana, no interior da Bahia, não distante de Salvador, realizarem protestos, e muitas vezes de natureza ofensiva, à blogueira cubana Ioane Sanches. Eu gostaria de transmitir a estas pessoas que, enquanto no blog Geração Y da senhora Ioane Sanches, o que se encontra são palavras nunca ofensivas, são palavras que descrevem o cotidiano da vida de Cuba e que, estranhamente, encontram dificuldade de serem melhor divulgadas no próprio país de Ioane Sanches, por razões que envolvem a qualidade de seus textos. As crônicas sobre o cotidiano da vida de Cuba são hoje divulgadas em muitos países do mundo e pelo blog de Geração Y, que é traduzido para mais de 17 idiomas, e em razão do interesse, da qualidade dos textos de Ioane Sanches. Mas eu quero aqui lembrar de algumas observações que, por exemplo, me impressionaram em discursos do comandante e presidente Fidel Castro, nos anos 60, quando, por exemplo, em um discurso vibrante, tão aplaudido pelo povo em Havana, ele dizia coisas tais como: el imperialismo tiene el miedo é nada mais que el miedo. Ora, eu fico pensando em todos aqueles que ontem estiveram como que não querendo ouvir a senhora Ioane Sanches. Eu os convidei para sentar e dialogar e finalmente consegui que pudessem se acalmar um pouco e ouvir palavras de Ioane Sanches para depois, então, formular perguntas e ela
as respondeu. Mas volta e meia, o tipo de ação que aquelas pessoas que estavam lá realizando eram muito mais palavras de ofensa, inclusive a mim, como se eu fosse um traidor. Eu quero dizer que jamais sou um traidor com respeito às ideias que defendo, desde que ingressei na vida pública, desde que fiquei persuadido aos 21 anos, quando fui visitar os países socialistas da Europa Oriental, bem como os países ocidentais da Europa, do mercado comum europeu, e vi como acontecia ali na União Soviética, na Tchecoslováquia, na Polônia, na Iugoslávia, na Bulgária, na Hungria, país que visitei, e também na Alemanha Oriental, e sobretudo quando testemunhei o que era o Muro de Berlim, eu, aos 21 anos, disse para mim mesmo, sim, o socialismo tem muitas qualidades e é importante caminharmos na direção da construção de uma sociedade mais civilizada, mais humana e mais justa, com as características do que expressava Karl Marx quando disse que numa sociedade mais amadurecida, na crítica ao programa de Gotha, em 1875, depois de ele ter escrito o Manifesto Comunista com Friedrich Engels, depois de ter escrito os volumes de O Capital, ele escreveu na crítica ao programa de Gotha que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a se poderem inscrever como lema da sua sociedade, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. E eu acredito nisto, até porque isto é tão semelhante ao que está na Bíblia Sagrada. A palavra mais citada no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, é tzedakah, está no Deuteronômio, em Davi, nos Provérbios, no livro do Êxodo, a palavra tzedakah, 513 vezes citada no Antigo Testamento, em hebraico, significa justiça na sociedade, justiça social, o maior anseio do povo judeu, como também do povo palestino. Também está nas parábolas de Jesus, está também ali nas parábolas de Jesus, como falava Jesus, que o senhor da vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia, e com cada um contratou o que ambos consideravam justo. E ao terminar a jornada, começou a fazer os pagamentos pelo último que ali chegou. E quando pagou o primeiro, este lhe perguntou, mas como? O senhor está me pagando o mesmo que o último que aqui chegou e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o primeiro e que o último que aqui chegou também deve ter o direito a obter o necessário para a sobrevivência de sua família? Eu não falei ainda 20 minutos que eu tenho direito. Ah, perdão. Então, mas me dê um tempinho mais. Eu quero aqui transmitir, prezada presidente Ana Amélia, que as palavras de Marx também estão colocadas também por São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, quando disse que todos devemos seguir o exemplo de Jesus, que sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar-se, viver junto aos pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, todo aquele que teve uma safra abundante não tenha de mais, todo aquele que teve uma safra pequena não tenha de menos. Essas coisas são comuns em Karl Marx e Jesus Cristo, e em tantos filósofos e economistas que, tal como eu, defendem uma renda básica incondicional em cada país deste planeta.
Mas eu quero dizer a esses rapazes e moças que protestaram tão veementemente, mas de maneira ofensiva, tentando impedir a palavra de Ioane Sanches, que eles não compreenderam e elas não compreenderam que a vinda de Ioane Sanches, que a nova lei de imigração cubana, que permitiu que ela finalmente viesse ao Brasil, pode ser um sinal fantástico para o presidente Barack Obama finalmente acabar com o embargo, o bloqueio que tanto aquelas pessoas protestando queriam dizer com Ioane Sanches, como se ela fosse favorável. Ao contrário, ela esclareceu ali ontem que ela sim é crítica e propõe ao governo dos Estados Unidos para acabar com o embargo. E a vinda dela ao Brasil pode ser um sinal muito positivo de que isso venha a acontecer, assim como também que o presidente Barack Obama venha a dar os passos para acabar com a prisão de Guantánamo, para dar anistia aos 5 prisioneiros cubanos, personagens do livro de Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Presidenta Ana Amélia, Vossa Excelência sabe tão bem, e os que defendem a Revolução Cubana sabem tão bem, que eu sou fiel aos ideais, por exemplo, daquela Rosa Luxemburgo que, querido senador Aloysio Nunes, Rosa Luxemburgo, certo dia, numa reflexão sobre a Revolução Russa, disse: liberdade apenas para os membros de um governo, liberdade apenas para os membros de um partido, por maior que ela seja, não é liberdade alguma. Liberdade só é liberdade para quem pensa diferente. Ora, se Ioane Sanches às vezes pensa diferente do que aqueles que defendem a Revolução Cubana, e eu sou um partidário de se defender a Revolução Cubana, mas quero que ela se mova na direção de se prover efetiva liberdade de ir e vir, efetiva liberdade de opinião, efetiva liberdade de imprensa, de formação de partidos políticos. Aí sim eu creio que Cuba estará caminhando na direção melhor, e certamente com estes sinais, senador Aloysio Nunes, os Estados Unidos estão observando bem. Este é um sinal tão positivo, a vinda dela para o Brasil, e falar as coisas que ela tem falado, que poderá ser um sinal para que o presidente Barack Obama fale: agora está na hora de darmos os passos para acabar com o embargo de mais de 50 anos. Com muita honra ele pediu, peço apenas que Vossa Excelência permita um breve à parte do senador Aloysio Nunes. Será breve, senador Suplicy, mas eu não poderia deixar de dar uma palavra de elogio ao discurso que Vossa Excelência está proferindo. Que Vossa Excelência, com a sua colocação, demonstra que é perfeitamente possível defender-se a vinda da blogueira Ioane Sanches para o Brasil, colocar-se como o senhor se colocou corajosamente contra aqueles energúmenos liberticidas que tentaram impedi-la de falar, e ao mesmo tempo deixar de ser hostil à Revolução Cubana e ao regime cubano, colocando-se numa posição de quem conhece, valoriza os seus avanços, mas que é capaz de, mantendo a sua consciência crítica, verificar que é preciso que a Revolução Cubana, que o regime cubano avance muito mais, deixe de ser uma revolução e passe a ser uma democracia institucionalizada, com plena liberdade para todos, né? Também registro com satisfação a observação que Vossa Excelência faz, com a qual concordo inteiramente, é que a nova lei de imigração cubana foi um passo positivo, que demonstra que está a caminho, e esperamos que vá mais adiante, um degelo na situação política daquele país, no rumo à liberdade e à democracia, como nós a entendemos. Agradeço a sua parte, senadora Aloysio Nunes. E gostaria de informar há pouco, recebi um telefonema do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, que me diz que está considerando
realizar um convite, ele já o fez, à senhora Ioane Sanches para amanhã, junto com o Dado Galvão, possivelmente passar num dos auditórios da Câmara dos Deputados o documentário sobre a senhora Ioane Sanches. Talvez isso ocorra amanhã. Ele, inclusive, me convidou, se passar isso até a parte do início da tarde, uma vez que amanhã, a partir das 4 da tarde, eu e muitos senadores do PT vamos participar e devemos nos deslocar para São Paulo para a festa dos 10 anos de governo do PT e dos 33 anos de história do Partido dos Trabalhadores. Eu agradeço a tolerância da querida defensora da liberdade de imprensa em nosso país, a presidenta Ana Amélia. Me associo à sua manifestação pelo brilhante pronunciamento do senador Eduardo Suplicy, que, na verdade, sintetiza o que as pessoas que defendem a liberdade devem pensando em relação a ele.